Curso Transporte Coletivo. Direção defensiva, sinistros. Como evitá-los? Aula 37. Sinistro de trânsito. Todo evento que resulte em dano ao veículo ou à sua carga ou em lesões a pessoas e ou animais, e que possa trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público. Os sinistros de trânsito com veículos são chamados de colisão. A alta velocidade é a causa mais comum de colisões e sinistros de trânsito. Por isso, é fundamental prestar atenção para não dirigir acima da velocidade da via. O respeito à velocidade da via é fundamental para evitar a colisão. O sinistro de difícil identificação da causa. O sinistro de difícil identificação da causa são os sinistros que não possuem causa definida pelo condutor. São sinistros que ocorrem sem a identificação de um outro elemento, como, por exemplo, um outro veículo automotor, um animal, um pedestre, um ciclista ou algum problema na via. A difícil identificação da causa ocorre por dois motivos: com o óbito do condutor do veículo e sem possuir testemunhas do sinistro, ou nos casos que, mesmo tenha sobrevivido, o condutor não sabe explicar o porquê. Fatores que ocasionam o sinistro de difícil identificação. Na verdade, os fatores são até conhecidos, porém não são comprovados pelo condutor. Alguns desses fatores que somados levam ao sinistro de difícil identificação da causa são alta velocidade, desconhecimento ou alteração da pista, sono, fadiga, estresse, condições adversas de luminosidade, penumbra e ofuscamento, movimentos bruscos no volante, da direção do veículo, entre outros. Além dessas situações, destacamos: outros fatores podem estar ligados a problemas mecânicos, que somente após a inspeção veicular acabam sendo identificados. Porém, não há a identificação de qual momento houve o problema mecânico: antes do sinistro, causando o mesmo, ou durante o sinistro. Existem sinistros com o óbito do condutor, causados pela participação direta de outros elementos, porém sem identificação por não se encontrarem na zona quente quando da chegada das primeiras testemunhas. Exemplo. Um exemplo muito comum: o veículo circula em uma pista quando se depara com um animal. Ao desviar do animal, o condutor perde o controle da direção, ocasionando um capotamento. O animal não foi atingido e foge. Como o condutor veio a óbito, não há comprovação da causa do sinistro, levando então à classificação desse evento como sinistro de difícil identificação da causa. Tipos de colisão: colisão frontal, colisão lateral, colisão traseira e colisão transversal. Colisão frontal é uma das piores colisões, porque as velocidades dos veículos se somam na hora do choque. Ambos os carros param instantaneamente e os corpos dos ocupantes são projetados para fora do veículo. Este tipo de colisão é comum em ultrapassagens perigosas, manobras para entrar na estrada, obstáculos na pista, manobras de conversão à esquerda, imperícia nas curvas e distração, sono e álcool. O que fazer para evitar? Estar sempre atento aos deslocamentos dos veículos que vêm em sentido contrário. Nas curvas à direita, mantenha-se mais à direita da sua pista, seguindo a linha de porto. Nas curvas para a esquerda, posicione seu veículo no centro de sua pista. Observar possíveis ultrapassagens mal realizadas por condutores em veículos no sentido contrário. No caso do veículo se deslocar para a sua faixa de trânsito, sinalizar e se deslocar à direita o máximo possível e diminuir a velocidade. Colisão lateral. Colisão que ocorre lateralmente, quando os veículos transitam na mesma direção ou em sentidos opostos. Colisão transversal. Ocorre transversalmente,
quando os veículos transitam em direções que se cruzam ortogonal ou obliquamente. Convém salientar o inciso 3 do artigo 29 do CTB, que assim descreve: quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Colisão traseira. É a colisão que ocorre entre a frente de um veículo e a traseira de outro, ou entre duas traseiras. Essa colisão pode ocorrer quando os veículos transitam no mesmo sentido ou nas manobras de marcha ré. O que fazer para evitar? Se sentir que o motorista está muito colado, mude de pista ou diminua a velocidade para dar-lhe passagem. Preste atenção ao que acontece à sua volta. Inspecione com frequência as luzes de freios para certificar-se do seu bom funcionamento. Sinalize suas intenções com antecedência. Pare suavemente e gradativamente. Obedecer a distância de segmento, que é a distância que deve ser mantida entre o seu veículo e o que vai à frente. Ao dirigir em circunstâncias normais de pista e de clima, o tempo necessário para manter uma distância segura é de aproximadamente 2 segundos. Existem algumas situações físicas decorrentes de uma colisão. São elas capotamento, engavetamento e tombamento. Capotamento, sinistro de trânsito em que o veículo gira sobre si mesmo, em qualquer sentido, ficando em algum momento com as rodas para cima, imobilizando-se em qualquer posição. Engavetamento, sinistro em que há o impacto entre três ou mais veículos em um mesmo sentido de circulação, resultado de uma sequência de colisões traseiras, laterais ou transversais. Tombamento, sinistro de trânsito em que o veículo sai de sua posição normal, imobilizando-se sobre uma de suas laterais, sua frente ou sua traseira. Fim da aula 37.